possível redução. Possível redução da passarela. Cadê o aplauso para possível redução? É isso aí, galerinha. Eu sou o Possível Anderson e teve um caso da menina que sofreu racismo há 8 anos. O cara estava bebendo água no bebedouro e chegou o cara na escola e falou que assim, queria ter um cabelo duro para fazer isso que você fez, né? Aí eu falei, como assim cabelo duro? Ah, você tem que entender que negro, crioulo, tem cabelo duro. A menina ficou abalada, né? Aí eu fico pensando o seguinte: o nosso cabelo duro, é chamado de cabelo ruim. Veja bem, ele é chamado de duas coisas, duro e de ruim. Não são sinônimos, né? Então, vamos analisar o seguinte: o cabelo é duro aqui na África, nosso cabelo. Agora, ele é ruim aqui, mas não é ruim na África. Por que ele é chamado de ruim? Porque é ruim para pentear, é ruim para fazer uma série de coisas, atrapalha. Mas ele tem um motivo para ser assim. E ele tem um motivo de acordo com o lugar, entendeu? Então aqui isso não traz vantagem, mas na África traz vantagem. Então nós não chamaríamos o cabelo de ruim, nós chamaríamos de bom, porque ele continuaria difícil para pentear, mas a vantagem que ele traz ali na África, de reter a umidade e tudo mais, que na África é mais seco, clima seco, compensa a dificuldade em pentear. Entendeu? Até porque lá se faz outro trato com o cabelo que não é o cuidado que se tem com o cabelo liso. Porque como todo mundo já tem um cabelo crespo, a moda, a sociedade já se desenvolveu, os rituais de flerte, as diferenças de classes sociais entre reis e povo, tudo isso que envolve o cabelo, que o cabelo vai demonstrar alguma diferença entre as etnias, entre os gêneros, tudo isso foi estabelecido já com cabelo crespo. Então lá é o padrão. Então não existe isso do cabelo crespo na África ser considerado, chamado de ruim, mas é duro. Agora, talvez não foi chamado de duro porque não há comparação, em termos de comparação. Duro em relação a que outro tipo de cabelo? Então aqui nós temos essa comparação, por isso que o cabelo crespo é chamado de duro, o cabelo do caucasiano é chamado de liso. E agora, por que isso nos afeta? Porque nós já estamos acostumados a sermos menosprezados em relação à questão da beleza, não só a questão de intelectualidade, mas também a questão de beleza. Então, autoestima. Então, não que isso não afete um branco sendo chamado de branquelo, cheio de sarda, isso não vai afetar, mas vamos dizer assim, nós já estamos acostumados a ver um hábito, né? Então, quando a pessoa fala aquilo tem um peso maior. Outra coisa também que deve ser levada em consideração é que, em outros tempos, esse inspetor só seria chamado de uma pessoa grossa, que não tem noção, e a menina não ia nem dar bola, ninguém dá bola, mas não estamos vivendo. Mas acontece que isso num contexto em que as pessoas estão revelando, perdendo a vergonha de serem racistas, admitindo que são racistas, entendeu? Então isso entra no bolo com uma coisa gravíssima, mas seria considerado, eu acho que eu já ouvi comentários assim, não encarei como racismo, não que eu tivesse mais preparo emocional que essa menina, quando eu tinha a idade dela, mas porque estava tudo mais oculto, os racistas não tinham saído do armário, não com essa frequência. Então esse comentário se perderia na categoria de ignorância, iria passar batido, ia ser esquecido em 10 minutos, né? Então, até porque teriam mais comentários assim, porque mais pessoas faziam comentários desse tipo, uma vez que não havia essa denúncia de que existem racistas, né?
Hoje em dia, que estamos mais atentos a isso, não é todo mundo que faz esse tipo de comentário. E esse comentário é colocado não na categoria de alguém grosso, inconveniente, mas dentro da categoria de racismo. Então não dá para comparar a reação dessa menina com o que acontecia antes, com os outros negros, as outras crianças negras do passado. Não é que ela tenha menos preparo psicológico. Eu talvez nem precise pensar sobre isso, porque eu sou professor, mas não estou dando aula atualmente. Não tenho filhos e sobrinhos, então eu não precisaria orientar uma criança em relação a isso. Eu tenho personagens, eu crio personagens, né, nas minhas histórias, mas se eu tivesse que orientar uma criança, eu não iria. Eu sei que existe uma fragilidade emocional maior na geração Z, mas não adianta tentar também fazer com que a criança seja muito diferente da maioria, muito fora. Dizem que isso dá prosperidade, o cara que faz diferente, mas se a gente educa a criança muito na nossa linha, muito na linha da raiz e uma criança anti-Nutella, né? Ela vai também entrar em contraste aí, não dá para ficar martirizando, senão a criança vai encarar, vai entender que existem dois inimigos, a família que tenta dar uma educação X e o mundo que fala Y. Então a gente tem que fazer um equilíbrio aí. Nós mesmos temos que entender que a gente está num contexto diferente, que a gente tinha outras soluções. A gente critica muitas gerações atuais, mas a gente está vivendo junto, está tudo imiscuído. Não adianta criticar, a gente perde até o prazer de viver se a gente fica muito contrariado com o espírito da época. Então, de certa forma, a gente não tem outra opção a não ser se deixar absorver um pouco. A gente combate, sim, não vai aceitar tudo, mas tem que fazer um meio termo aí entre algumas coisas a gente não aceita, combate, outras a gente ignora e outras a gente se junta mesmo, entendeu? Adere, né? Como, por exemplo, o WhatsApp e várias outras coisas. Vai tentar impedir um adolescente de usar TikTok, é complicado, ele vai te encarar como inimigo e vai fazer escondido. Então é bom, assim, o cara entra nessa onda de modinhas, mas também conhece o outro lado dos clássicos, conhece as histórias clássicas. Você tem que fazer um meio termo aí, entendeu? Então, essa questão do racismo, atualmente, tá nesse ponto aí, entendeu? É muito difícil você ter um preparo, quando é na pele, você ouve a pessoa falar aquilo, tenho quase certeza que isso ia me desestruturar, não importa se eu tenho 58 anos, 18, e que eu sei que o cara tá falando um monte de abobrinha. Eu sou muito mais do que isso que o cara tá falando, as ofensas, mas é duro ouvir, eu tenho quase certeza. Eu já vi várias ofensas que foram ditas para homens pretos, mulheres pretas, e a gente sabe, pô, o cara desviou a vida dele, foi para a delegacia para denunciar, ele tornou isso uma bandeira, uma luta pessoal, desviou totalmente os compromissos dele para processar. Pô, mas a gente não sabe a dor que o cara sente ali. É quase como se fosse um corte, uma morte, uma faca, uma facada. E eu espero nunca ter que passar por isso na minha vida. E essa é a opinião do Possível Anderson sobre, de uma forma geral, o racismo. Assim, uma opinião bem simples e bem resumida aí, sem muitos argumentos, sem muitos reentrâncias, porque eu não sou um grande estudioso do assunto. Tem mais a minha experiência, que é sempre limitada, né? Uma experiência de homem negro, mas que a experiência pessoal de qualquer pessoa é sempre limitada, né? Em comparação com os estudos bem feitos, pesquisa e tudo mais. De qualquer forma, a gente tem sempre uma opinião sobre qualquer assunto, né? Inevitável. E acabei de expor a minha aqui, se interessar alguém, né? Possível Anderson, falando sobre essa questão do racismo de modo muito rápido, uma breve pincelada. Paz e saúde para todos nós, beijos e abraços carinhosos e respeitosos. Deus abençoe todos nós. É isso aí, gente. Quer mais? Artistas negros importam. Eu sou o Possível Anderson.